Então, vamos falar um pouquinho de memória? Mas para falar de memória, a gente tem que pensar em algumas definições. Então, vamos olhar as definições dessas palavras aqui: aprendizado, memória, esquecimento, amnésia, consolidação e engrama. O aprendizado, ele é o processo pelo qual uma nova informação é adquirida pelo sistema nervoso. Agora vejam aqui, observado por meio de mudanças comportamentais. O que isso quer dizer? Quer dizer que apenas saber uma informação, apenas ter um dado, não significa aprendizado. Aprendizado é quando aquele dado tem significado suficiente para influenciar no seu comportamento. Já a memória, ela é um mecanismo de aquisição de um dado e evocação de um dado. Então, as informações, elas são codificadas, armazenadas e evocadas. E esse é o processo de memória. O esquecimento é um processo normal, desejável, na verdade, necessário. Por quê? Você não quer armazenar tudo. Na verdade, o seu sistema nervoso tem que selecionar as informações que são mais relevantes, certo? Se você guardar tudo, nada vai ter um significado especial. Então, na verdade, existe uma seleção das informações que são de interesse do seu sistema nervoso e essas informações só selecionadas é que vão ficar armazenadas. A amnésia é a perda da capacidade de aprender novas informações ou de evocar informações que já haviam sido armazenadas. Então, a amnésia é um processo já patológico, diferente do esquecimento, que é normal. Na amnésia, existe alguma patologia associada, alguma lesão do sistema nervoso que te faz perder essa capacidade de memorização e evocação de informações que já haviam sido memorizadas. Agora, a palavra consolidação se refere ao processo pelo qual uma memória ela passa de uma memória de curta duração para uma memória que vai ficar armazenada no seu sistema. Então, a consolidação da memória é o processo pelo qual a memória se torna uma memória de longa duração. E, finalmente, o engrama é o substrato físico da memória. Ele se trata das conexões sinápticas, da circuitaria neural que é acionada relativa a uma memória, né? Então, veja bem, você precisa de uma via de conexões, de um substrato realmente físico, onde uma informação fica armazenada, tá? Essa informação, ela é adquirida ou ela é evocada quando esse substrato físico é reativado, né? Da maneira como havia sido no momento em que o fato aconteceu, tá bom? Por isso que a memória é um processo finito, né? Quanto mais enriquecida for a sua árvore dendrítica, forem as suas conexões sinápticas, mais capacidade de armazenamento de memória você tem, mais rico é o engrama, maior a associação e maiores as possibilidades de preservação de conexões que têm relação com a memória, tá bom? Então, vamos enriquecer a árvore dendrítica aí, vamos raciocinar, vamos ler, vamos desafiar nosso sistema nervoso para que essas conexões sinápticas se formem e se consolidem. Bom, a memória, ela pode ser classificada quanto ao tipo de memória, certo? Então, nós temos dois principais tipos de memória a considerar aqui: a memória episódica ou semântica e a memória procedural ou implícita. A memória episódica pode ser chamada de explícita também, ou declarativa. Então, episódica, semântica, declarativa, explícita é o tipo de memória que você consegue contar, consegue declarar.
Ou seja, eles falam de uma memória disponível à consciência. É aquilo que você conta que aconteceu com você hoje, ou ontem, ou qualquer dia da sua vida, você conta uma história, você fala de fisiologia, eu falo de neurociências para vocês, e assim por diante. Essa é a memória que você consegue contar. Palavras e significados das palavras são tipos de memória também declarativa. Fatos históricos, memória declarativa. Ok? Então, aquilo que você consegue contar é uma memória declarativa. Agora, desafio. Me descreve como você escreve a palavra memória. Sem mostrar como você faz isso. Isso é muito difícil. A memória procedural ou de procedimentos, ou implícita, ou não declarativa, é a memória que não está disponível à consciência no sentido de contar, mas é uma memória de habilidade motora, associação de coisas, priming que a gente vai discutir daqui a pouquinho, habilidade de solucionar problemas. É a memória de tudo aquilo que você aprende fazendo, ok? Então, se você tem que exercitar alguma coisa para aprendê-la, você está usando memória não declarativa e não a memória declarativa. Agora, as memórias também podem ser classificadas temporalmente, certo? Nós vamos adotar 3 tipos de memória na classificação temporal. Uma memória imediata, que é aquela memória que dura frações de segundos a segundos, que é uma memória que você usa, por exemplo, para fazer sentido numa frase. Então, enquanto eu estou falando com vocês, eu preciso saber o que eu acabei de falar para continuar a dizer a frase sem ficar me repetindo e sem pular coisas que eu deveria dizer. Então, isso é uma memória ultra rápida. Depois que eu já consegui formular a frase que eu queria dizer, eu não preciso lembrar mais como ela foi formulada, certo? Então, eu já não preciso dessa memória. A memória imediata, ela pode se tornar a memória de trabalho, que, de acordo com os livros, é uma memória que dura segundos a minutos. Agora, eu vou brincar com vocês uma coisa. A memória de trabalho, na verdade, ela é aquela memória que você mantém uma informação em mente. Ô, gente, não confunde memória de trabalho com memória procedural, ok? A memória de procedimentos e a memória de trabalho são coisas diferentes. Essas classificações de memória imediata, de trabalho e a seguir de longa duração que a gente vai falar, são memórias declarativas, tá bom? Muito bem. A memória de trabalho é uma memória que você usa para manter em mente alguma coisa enquanto você precisa dela. Então, o exemplo que a gente usava antigamente, talvez vocês encontrem em alguns livros, é manter um número de telefone na cabeça enquanto você precisa dele. Hoje em dia a gente não tem mais isso porque todo mundo tem celular com memória no celular, certo? Mas eu brinco com os meus alunos que a gente tem que tomar muito cuidado com a memória de trabalho, porque pode ser a memória que você está usando para resolver uma prova. E aí, depois de terminada a prova, o seu sistema nervoso resolve que você não precisa mais daquela informação e simplesmente descarta essa memória, tá bom? Então, e tem gente que passa uma universidade inteira tirando notas excelentes usando memória de trabalho. Muito cuidado com essa informação. Muito bem. Agora, a memória de trabalho pode se tornar uma memória de longo prazo, que é uma memória que vai durar dias, semanas, meses, uma vida inteira, ok? Então, a memória de longo prazo é aquela memória da infância, é aquela memória de coisas que aconteceram um mês atrás e que você mantém aquilo em mente. Existem também trabalhos mostrando que a memória imediata pode se tornar uma memória de longo prazo. Agora, vejam bem, todos os tipos de memória, eles podem ser esquecidos, ok? Então, como é que você mantém alguma coisa na memória? Você mantém se aquilo lá foi uma coisa muito significativa para você. Então, você tem a influência da emoção na aquisição da memória. Lembra que eu falei? A emoção vai influenciar em tudo, tá? Se aquilo tem um significado também, se aquilo faz sentido para você. Então, se você sabe uma coisa e o que você aprendeu tem relação com aquilo, é mais fácil daquilo ser retido.
E também, se você usa aquilo, se você repete aquilo, se você se preocupa em manter aquilo em mente. Então, também pode demandar uma ação ativa sua no sentido de manter informações na memória. E aqui vem uma coisa que eu gosto de lembrar, é que as memórias de longo prazo, mesmo as memórias de longo prazo, podem ser perdidas, certo? Se a gente não trabalhar em retê-las. Isso é importante para a nossa vida na prática. Por exemplo, você conhece um idoso na sua vida, né, que gosta de repetir, contar sempre a mesma história? Deixa a pessoa contar a história, porque é dessa maneira que ela não tem aquela informação em mente, que ela vai lembrar da vida dela. É contando, é repetindo, é lembrando, ok? Muito bem. Mais uma pausa aí para você responder a essa questão, a essas questões, ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre como a memória é retida. Em primeiro lugar, tem um númerozinho mágico aí em relação à memória, que é 7 a 9. Geralmente, quando você tem itens que não se relacionam entre si, você consegue guardar 7 a 9 dados, 7 a 9 informações. Então, se eu começar a falar aqui para vocês letras sem relação uma com a outra, de forma aleatória, vocês vão conseguir armazenar essas letras na ordem que eu falei, em torno de 7 a 9 letras. Se você tiver muito bem, você pode chegar a 10, 11, mas em média a população guarda 7 a 9 informações. Números isolados, 7 a 9 informações, e assim por diante. Dados isolados, não relacionados, 7 a 9 itens, ok? Agora, a gente consegue multiplicar isso. Então, quando você associa esses dados, você pode multiplicar os dados armazenados. Por exemplo, se eu falar 2, 4, 0, 3, 5, você guarda cada número isolado. Agora, se eu falar 24, 07, 32, 48, vejam que você duplicou a sua capacidade de armazenamento. Por quê? Porque os números apareceram em pares. Então, você guardou 7 a 9 pares. E assim por diante. Então, uma das coisas que a gente tira disso é, se você tem conhecimento prévio que pode ser associado a uma informação, de forma que ela não fique isolada no seu sistema, você consegue armazenar aquilo com maior facilidade. Esse experimento que está aparecendo aqui é um experimento interessante, olha só. Eles pegaram um estudante da idade de vocês, que estava na faculdade, e apresentaram uma série de números sem relação para esse estudante. E eles falaram, olha, você tem X minutos por dia para estudar esses números de forma que você consiga falar todos esses números de memória, né, na ordem certa, e a gente vai ver quanto tempo se demora para fazer isso. Então aqui, ó, a gente vê que no primeiro dia, o número está lá em 9, ele conseguiu armazenar 9 dados, eram 80 números. Só que com o passar dos dias, conforme ele foi estudando, aqui em torno de 35 a 40 dias, ele conseguiu guardar todos os 80 números. E o que ele fazia? O que ele fez para conseguir armazenar todos esses 80 números? Ele começou a associar os números com uma história na cabeça dele. Então, como ele conseguiu fazer uma linha de raciocínio que ligava os números, eles deixaram de ser dados isolados e ele conseguiu multiplicar a capacidade de armazenamento dele de 9 para 80, praticamente 10 vezes. Então, como a gente vê, uma das coisas que importam aqui é a sua associação de dados com conhecimento prévio. Essa é uma das maneiras com que isso foi visto. Então, nesse experimento, o que eles fizeram? Eles pegaram um tabuleiro de xadrez e dispuseram as peças nesse tabuleiro. De que forma? De uma forma que fizesse sentido com o jogo. Então, se uma pessoa tivesse jogado xadrez em algum ponto dentro daquele jogo, as peças poderiam estar colocadas nessas posições.
E o que eles fizeram? Eles pediram para que duas populações diferentes em estudo conseguissem memorizar a posição das peças no tabuleiro. Quais eram essas populações? Uma população era a população de mestres de xadrez e a outra era a população de iniciantes de xadrez, ou seja, eles não tinham um bom conhecimento sobre o jogo. Se você olhar aqui no gráfico, a gente consegue ver, olha, que essa linha laranja é a dos mestres. Então, de início, eles já tinham uma retenção muito maior de número de peças. Aqui, entre 12 e 16, provavelmente umas 15 peças eles conseguiam saber logo no início do experimento. Enquanto os iniciantes no xadrez conseguiam armazenar o quê? Umas 5 peças, a posição correta de 5 peças. Com o passar das tentativas, logo os mestres de xadrez atingiram o máximo de peças a serem colocadas no lugar correto no jogo, enquanto que os iniciantes demoraram muito mais tempo para adquirir essa informação. Ótimo! Então, o que eles mostraram aqui? Como os mestres de xadrez conheciam o jogo e a disposição das peças fazia sentido com o jogo que eles conheciam, eles tinham muito mais eficiência na aquisição dessa informação, que é o que a gente vem falando. Agora, olha que interessante. Numa segunda etapa, eles dispuseram as peças no tabuleiro de forma completamente aleatória. Ou seja, não havia uma possibilidade de associação da posição dessas peças no tabuleiro com um jogo real. E olha aqui, como muda a situação. Na verdade, os iniciantes eles fizeram uma curva muito parecida. Então, a aquisição de dados, né, a memorização da posição das peças dos estudantes, tanto na situação que fazia sentido como a que não fazia sentido com o jogo, era a mesma. Né? Eles demoraram o mesmo tempo e tiveram um ganho mais ou menos no mesmo ritmo da informação. Ou seja, no primeiro caso ou no segundo caso, para eles é como se as peças fossem colocadas de maneira aleatória. Ao passo que os mestres ficaram confusos, eles não conseguiam associar aquele conhecimento com o que eles sabiam já daquele jogo, e a performance deles foi similar ou até pior à performance dos iniciantes. Então, mostrando para a gente mesmo que associando a informação com o conhecimento prévio, você tem muito mais ganho na memorização, na aquisição de novas informações. Vamos olhar mais um experimento então, olha só. Nesse experimento, o que eles fizeram foi o seguinte: eles mantiveram duas populações também diferentes de indivíduos em salas. E antes de verem um vídeo com diferentes fotos, ok? Agora, uma parte desses indivíduos foi mantida numa sala com cafezinho, com alimento, então eles tinham comida disponível. E os outros indivíduos foram mantidos numa sala onde não tinha nada para eles comerem. Eles foram mantidos lá por um certo tempo, então eles ficaram com fome. Depois dessa espera, todos os indivíduos assistiram ao vídeo com essas imagens. E depois disso eles foram ver quais imagens que os indivíduos reconheciam como sendo do vídeo e quais imagens eles não reconheciam. Agora veja só, eles mostravam imagens, fotos tanto de alimentos como fotos de coisas que não eram alimentos, coisas inertes, coisas móveis, esse tipo de coisa. Olha que interessante. Os indivíduos estudados que estavam em jejum, aqui na primeira barra desse gráfico, eles conseguiam reter informação sobre fotos de alimento com muito mais eficiência do que fotos que não eram de alimentos. Enquanto que os indivíduos que estavam saciados, eles tinham a mesma eficiência na retenção, tanto de fotos que eram de alimentos, quanto de fotos que não eram de alimentos. Então, olha como o contexto fez diferença para que essas pessoas memorizassem a informação. Porque os indivíduos estavam, na verdade, com fome, a foto de alimento foi muito mais marcante para a memorização do que as fotos que não faziam sentido com a fome deles, ok? Então, de novo, o contexto
muda, altera a capacidade de armazenamento de memória dos indivíduos. Vamos fazer agora aquela brincadeirinha de novo. Eu quero que vocês peguem a sua folha de papel e vocês façam 6 círculos. E lembra aquela listinha de palavras que estava lá no começo da aula? Pois bem, vamos ver o que vocês guardaram dessa lista de palavras. Eu vou mostrar as palavras para vocês e eu quero que nos seus 6 círculos você só anote se aquela palavra estava na lista inicial de palavras ou se não estava, ok? Então vamos. Sabor é uma palavra que estava lá? Marca aí se você acredita que sim e não marca se você acredita que não. Ponto. Doce. Chocolate. Açúcar. E agradável. Muito bem. Então, dessas 6 palavras, algumas estavam naquela lista inicial. Eu quero que você tenha com você quais palavras estavam naquela lista inicial. Por acaso, você marcou a palavra doce? Se você é uma pessoa na média populacional, a chance de você ter marcado a palavra doce é muito grande. Por quê? Porque nós fizemos um processo de priming. Essa aqui é a lista original das palavras que eu falei com vocês. Bala, azedo, açúcar amargo, bom sabor, dente agradável, mel. Soda eu troquei por refrigerante, porque na verdade na tradução correta soda seria refrigerante. Chocolate, coração, torta, comer e bolo. E notem, essa aqui é a segunda lista de palavras. Sabor, ponto, doce, chocolate, açúcar, agradável. Doce é uma palavra que não estava na primeira lista, mas que a grande maioria das pessoas acredita firmemente que estaria na primeira lista. Por quê? Porque na primeira lista a gente tinha muitas palavras associadas ao sabor doce. Muitas palavras que lembram o sabor doce. Então, de forma inconsciente, a gente fez com que você acreditasse que a palavra doce estivesse naquela primeira lista, ok? Isso é muito usado, né, por empresas que fazem propagandas, por exemplo, para fazer você acreditar que você pensa alguma coisa. Então, por exemplo, você está viajando e passa por um outdoor. No outdoor tem uma foto linda de um sanduíche com um refrigerante todo cheio de gotículas, parecendo gelado do lado. Depois de alguns minutos você pensa, nossa, eu tô com uma sede. Você não estava com sede, mas aquele refrigerante com gotículas te fez acreditar que estava com sede. E ali, depois de um tempo, você passa em frente à loja que fez a propaganda e você fala, nossa, eu preciso comer porque eu tô com fome. Sendo que se aquele outdoor não tivesse aparecido na sua frente, você nem lembraria de comer naquele momento, tá? Então isso é uma ferramenta usada, é bom para a gente ter noção de que isso acontece com a nossa vida, mas também é bom para a gente ter noção de que a memória não é exata. Então você pode ter jurado de pé junto, né? Como a gente gosta de falar, que doce estava na primeira lista. Se você quiser, você volta o vídeo e você olha lá, doce não estava. Então a gente acredita em informações que na verdade não aconteceram. As memórias são únicas para cada indivíduo. Para aplicação na universidade, é bom você ter em mente que isso pode acontecer nas aulas também. Nas aulas você está anotando muitas coisas de forma muito rápida e o professor falando de forma muito rápida e você pode acreditar que o professor te ensinou uma coisa que não é aquilo que o professor ensinou. Porque no momento você entendeu aquilo de uma forma diferente, no contexto você entendeu aquilo de forma diferente e você acreditou que aquilo era real. Então, tomar muito cuidado com essas coisas no sentido de sempre buscar, conferir a informação em livro, não só utilizar anotações de sala de aula como fonte de referência. E mesmo que seja o melhor professor do mundo, que seja uma baita de uma enciclopédia, talvez suas anotações não estejam fidedignas ao que ele realmente ensinou na aula, ok? O esquecimento
como eu tinha falado para vocês, é um processo natural, fisiológico, onde informações que não são de interesse do sistema nervoso, isso é detectado tanto pela falta de significado no momento da apresentação da informação, quanto pela falta de uso no futuro, né? Esse é um processo natural, é um processo que vai acabar liberando o substrato do seu sistema nervoso para armazenamento de outras informações que sejam de maior interesse, certo? Então, o esquecimento se dá para descartar informações não relevantes que são detectadas de acordo com o acontecimento, com o uso dessas informações, com a necessidade de evocação e com, na verdade, a associação emocional relativa a essa informação ou a associação dessa informação com conhecimentos pré-adquiridos. Eu queria falar para vocês só um pouquinho do Luria. Ele foi um psicólogo, psiquiatra, se não me engano. Ele é muito conhecido na área da psicologia porque ele estudou alguns casos interessantes para a psicologia, estudava muito comportamento humano, e ele tem um livro onde ele descreve um paciente que ele tinha, que era uma pessoa que tinha uma altíssima capacidade de armazenamento de memória. Então ele fala, por exemplo, eu copiei um trechinho de um livro dele aqui, onde ele descreve, né, que ele entrega uma lista de palavras para um paciente, só que era uma lista de palavras que ele tinha apresentado para o paciente uma década antes, né, só que ele não avisou, né, mais de uma década antes, ele não avisou o paciente que era a mesma lista de palavras. No momento que ele entregou a lista de palavras para o paciente, ele começou a ler, ele falou, não, eu lembro disso, você já me mostrou isso. Você estava sentado ali, você vestia tal coisa, eu vestia tal coisa, estava sentado aqui, e simplesmente lembrou de todas as palavras que ele tinha visto, de acordo com Luria, 15 anos antes, tá bom? Então, era uma pessoa que realmente tinha uma capacidade de armazenamento de memória incrível. Só que o mesmo Luria comenta que esse indivíduo, ele tinha uma dificuldade muito grande de abstrair. Então, informações que vinham de forma mais abstrata, poesias, qualquer coisa que dependesse de um pouquinho mais de abstração mesmo, de você raciocinar fora do contexto que cada palavra, né, te coloca, do significado individual de cada palavra, ele não conseguia, porque cada palavra que ele via remetia a tantas coisas que ele acabava ficando confuso se ele tivesse que lidar com conceitos um pouco mais abstratos. Muito bem. Outra coisa que influencia muito no armazenamento e no esquecimento é a atenção. A atenção que você dispensa para o conhecimento de alguma coisa. Então, nesse experimento aqui, o que eles fizeram foi o seguinte. Isso é uma moeda de 1 centavo americano. E vocês devem saber que lá nos Estados Unidos, eles usam essa moeda o tempo inteiro. Então, se uma coisa custa 99 centavos, eles recebem 1 centavo de troco, né? Se custa, sei lá, R$1, $1,05, eles dão 5 centavos. Se custa 4 centavos, eles dão 4 centavos, e assim por diante. Muito bem, então eles manuseiam essa moeda o tempo inteiro. Só que eles param para prestar atenção nela? Não, eles não param. Então, o que eles mostraram? Eles mostraram que, mesmo manuseando diariamente, repetidamente aquela informação, a pessoa não necessariamente vai aprender aquela informação se ela não prestar atenção a ela. Então, eles colocaram essas diversas possibilidades de moeda para os participantes do estudo e eles não souberam dizer qual era a que correspondia à moeda real de 1 centavo. Ok? Então, se você não prestar atenção, não adianta. Não adianta você ficar numa aula
com a mente em outro lugar. Nada vai entrar, nada vai ser absorvido por osmose, né? A gente brinca, você tem que dedicar atenção. E quanto mais foco você colocar naquilo, mais você vai ter capacidade de aquisição daquela informação, ok? E esse outro experimento mostra que se você não usa uma informação, mesmo que ela tenha sido adquirida, com o tempo ela se perde. Volta naquela historinha de deixar o seu velhinho contar a historinha dele muitas vezes. Isso aqui foi um outro experimento em que eles pegaram uma série que fez muito sucesso lá nos Estados Unidos, pegaram fãs da série e mediram o esquecimento dos fãs em relação à série com o passar do tempo, né, dos anos. Então, mesmo os maiores fãs da série, com o passar dos anos, por a série ter sido encerrada e eles não terem acesso mais à história, eles foram esquecendo os fatos relacionados, ok? Então, por mais que você tenha afetividade incluída, por mais que você tenha atenção incluída, por mais que você tenha interesse incluído, se você não usa, você perde. Ok? Agora, quais são os principais fatores que afetam o esquecimento? Vamos falar um pouquinho de amnésia? Esse filme aqui, Diário de uma Paixão, é um filme muito bonitinho que fala do Alzheimer, né? Que é uma doença na qual você vê a amnésia retrógrada aparecendo. Então, o que seria essa amnésia declarativa retrógrada? É uma amnésia de informações que já estavam armazenadas, já estavam consolidadas, já eram memórias de longa duração. Então, trata-se de memórias já armazenadas, só que vejam bem, as memórias que nós temos são armazenadas em amplos circuitos, na verdade, em alças talamo-corticais que usam córtices associativos, tá? E que tem que ser reativadas quando você vai lembrar de alguma coisa. Então, para você poder perder uma informação que está tão amplamente armazenada no seu sistema nervoso, você precisa necessariamente que aconteçam lesões amplas, lesões generalizadas no sistema nervoso, ou lesões que sejam em pontos de muita aglutinação de informação, como é o tálamo, por exemplo. Lesões talâmicas podem causar amnésia retrógrada, tá bom? Agora, existem algumas situações onde a amnésia retrógrada ela é mais vista, de forma muito comum, não muito comum, mas mais comum do que a gente gostaria, provavelmente, a doença de Alzheimer, né, que é uma demência que envolve a perda de neurônios, né, a morte neuronal, processos inflamatórios, amplamente distribuída no córtex. Então, por isso que ela, na verdade, no Alzheimer mais avançado, a pessoa perde essa memória retrógrada, essa memória de longa duração já armazenada, previamente armazenada. Agora, pode acontecer, por exemplo, de forma temporária, em tratamentos eletroconvulsivos, que são utilizados para depressões graves, por exemplo, ok? Mas aí, em muitos casos, você tem uma perda de menos tempo de memória e também você tem a reaquisição dessa informação depois de um certo período. Vocês já viram esse teste, mas para lembrar, né, a gente está falando de uma doença, na doença de Alzheimer, que ela é muito comum com o envelhecimento. Quanto mais idade a pessoa apresenta, maior a chance dela desenvolver Alzheimer. E a gente está falando daquela doença onde você tem o depósito de placas amiloides, de amiloide beta, né, que é aquela proteína sináptica que ela é podada e na poda você tem uma pequena parte dela
que é a amiloide beta, que se deposita e forma esses depósitos que parecem ser tóxicos para os neurônios, ok? E também os emaranhados neurofibrilares, que são a hiperfosforilação da proteína tau, que faz com que os mecanismos de transporte dentro dos neurônios, que são células com grandes projeções, né? Então ela precisa de um mecanismo de transporte adequado para poder levar todas as suas proteínas que ela expressa, as moléculas enfim, as moléculas que são utilizadas no metabolismo neuronal, elas têm que ser transportadas de um lado para o outro. Se você tem hiperfosforilação de uma proteína que participa desse citoesqueleto, você tem uma interrupção desse processo que leva também ao sofrimento e, eventualmente, à morte neuronal. Okay? Então, são dois processos muito característicos do Alzheimer. A gente viu já que isso não é absoluto, que tem pessoas que parecem ter Alzheimer, que tem pessoas que têm depósito de amiloide beta, que têm fosforilação de tau e não apresentam Alzheimer. Tem pessoas que têm Alzheimer com muito pouco depósito de amiloide beta. Então, a gente vê que uma coisa não está diretamente ligada à outra, mas tem muita relação. Muito bem, e a outro tipo de amnésia é a amnésia declarativa anterógrada, que é aquela amnésia na qual você não consegue armazenar novas informações. A partir do momento em que você teve a lesão, que você teve algum problema no seu sistema nervoso, você passa a não lembrar mais das coisas que estão acontecendo com você. Por ser uma amnésia interessante, né? A gente tem muitos filmes que contam coisas parecidas. Tem aquele filminho Como Se Fosse a Primeira Vez, vale a pena dar uma olhada. Memento é um filme muito interessante também que vale a pena assistir. Procurando Dory, a Dory do Procurando Nemo, ela é um personagem que tem amnésia anterógrada, tá? Então se trata de um problema de aquisição de novas memórias. E olha só, a gente tem o envolvimento do lobo temporal medial e do diencéfalo medial. Então, aqui entra como muito importante o hipocampo. Tá? E a gente vai falar muito de hipocampo e hipotálamo. Eu preciso muito que vocês diferenciem essas duas áreas, são duas áreas completamente diferentes. E eu preciso que isso esteja bem claro na cabeça de vocês, beleza? Então, o hipocampo, ele fica lá no encéfalo, na parte medial do lobo temporal. Então, se a gente olhar aqui, a gente veria profundamente no lobo temporal o hipocampo inserido. Aqui a gente está vendo de lado, certo? Então, a gente estaria vendo essa região por transparência. E nessa outra imagem aqui, olha, a gente tem a retirada de uma parte do tecido do lobo temporal. Veja que a gente está olhando o encéfalo aqui de baixo, como se você estivesse olhando nessa posição, ok? Então você vê aqui o tronco encefálico, aqui é a região orbital do córtex frontal e isso aqui é a parte inferior, né, a parte ventral do lobo temporal. Então, se você retirar tecido, você vai ver que lá na parte mais medial a gente tem o hipocampo colocado, tá bom? E adiante do hipocampo, olha, aqui a amígdala, que a gente vai comentar sobre ela mais pra frente, tá legal? Então o hipocampo fica nessa região medial do lobo temporal. A gente já tinha falado sobre hipocampo com vocês quando a gente discutiu a plasticidade neural lá no primeiro período, ok? Então, lembra que aqui a gente tem, na verdade, um hipocampo no encéfalo de um rato ou de um roedor, parece ser um encéfalo de um rato aqui. E esse hipocampo, se você corta ele, você tem camadas muito bem definidas, ok? Então, aqui a gente tem o giro denteado, que é formado por células granulares que enviam axônios que se conectam com células na região 3 do corno de Hammond. Essas células enviam colaterais, são chamados colaterais de Schaffer ou Schaefer, até a região 1 do corno de Hammond. E essa relação sináptica entre a CA3, que é a região 3 do corno de Hammond, com CA1,
que é a região 1 do Corno de Ammon, é uma das conexões mais bem estudadas para a compreensão da potencialização a longo prazo. Então, lembrando aqui, ó, potencialização a longo prazo, a gente tem, vamos entender esse gráficozinho aqui, a gente tem duas situações, tá? Duas vias aqui registradas, as duas fazendo parte dessa conexão entre CA3 e CA1, tá? Então, assim, uma das fibras, ela sofreu uma estimulação que leva à potencialização sináptica, então, um aumento da resposta sináptica quando aquela via é acionada. A gente vê aqui uma primeira resposta antes da estimulação adequada para potencializar e uma segunda resposta de maior intensidade depois dessa estimulação que a gente fala tetânica, né? Uma estimulação de alta frequência em um curto período de tempo, tá? Nessa segunda via você não tem esse mesmo efeito, então antes do período que seria de estimulação tetânica e depois desse período, quando não há a estimulação tetânica, você tem respostas de tamanho similar. Tá? Então, o que a gente tem aqui embaixo? Um gráfico que mostra a amplitude dessa resposta. Então, olha só, a via que sofre estimulação tetânica e, portanto, sofre a potencialização a longo prazo, nosso LTP, ela tem um aumento muito importante da amplitude do registro quando a estimulação é apresentada. Enquanto a via que não sofre a estimulação tetânica, ela não tem alteração. Tá? Então, cada pontinho nesse gráfico aqui, ao longo do tempo, é a amplitude da resposta. A gente vê que quando a resposta ela faz parte de uma via que sofreu uma estimulação em frequência específica, isso é uma resposta que é aumentada a longo prazo depois. Se vocês se lembrarem lá do primeiro período, quando a gente discutiu isso, a gente mostrou que se isso fosse feito no animal vivo, esse aumento de amplitude de resposta no rato podia durar 1 ano. Então a gente pode estar falando aqui de uma memória sendo armazenada a longo prazo, mostrando a associação do hipocampo com mecanismos plásticos no sistema nervoso que tem relação com memória. Muito bem. A gente não pode deixar de citar aqui o caso do paciente HM, que é o Henry Gustav Moleson, que é um cara que tinha epilepsia muito grave. E na época não se sabia muito bem qual era a função hipocampal, né? E existia cirurgia para epilepsia com retirada do hipocampo. Esse paciente tinha epilepsia do lobo temporal. Ele tinha 10 crises por dia, 20 crises por dia. Então, o dia a dia dele era extremamente afetado pelas crises. E isso pode ser de alta gravidade. Por quê? Porque a pessoa pode sofrer quedas, a pessoa pode sofrer lesões por conta dessas crises muito frequentes. Então, o que se fez? Né? Ele não respondia ao tratamento medicamentoso, ele foi um candidato à cirurgia para epilepsia. E a cirurgia dele, por ser uma epilepsia muito grave, que afetava os 2 lobos temporais, foi feita bilateralmente. Então a gente tem aqui um esquema mostrando o encéfalo normal, como seria, tá? Tanto em corte como visto de baixo, tá bom? Região ventral. E o que aconteceria no caso do HM, que foi a retirada bilateral da região medial do lobo temporal, incluindo aí hipocampo e amígdala. Muito bem. Depois dessa cirurgia, para surpresa dos médicos que trataram o paciente HM, apesar dele se manter bem em testes de QI, dele ter percepção normal, pensamento abstrato preservado, raciocínio lógico tudo ok, conversação casual ok, ele tinha uma amnésia anterógrada muito grave. Era mais ou menos a Dory do Procurando Nemo, ou Procurando Dory também, né? Então, ele conversava com você, ele conhecia uma nova pessoa, e se você esperava alguns minutos, voltasse a conversar com ele, ele já não tinha ideia de que tinha conhecido aquela pessoa antes, tá?
Ao mesmo tempo, esse paciente mantinha memória não declarativa normal. Então, se ele praticasse alguma coisa, ele ficava melhor naquela coisa com o passar do tempo. O que ele perdeu foi uma amnésia anterógrada da memória declarativa, muito importante. E isso mostrou, isso com outros experimentos, é claro, experimentos, na verdade, com animais, mostrou que o hipocampo era uma estrutura essencial para a aquisição de memória declarativa. Ele, na verdade, é essencial para o processo de consolidação de memória. Olha aqui, isso aqui é um experimento realizado com ratos, tá bom? O que a gente tem aqui? A gente tem como se fosse uma caixa d'água, uma pequena piscininha, né? Colocada em uma sala. Então vejam que tem móveis e objetos dispostos na sala, tá bom? E dentro dessa pequena piscininha, a gente tem uma plataforma. Só que essa piscina, ela tem um corante nela que torna a água dela opaca, ou seja, não dá para ver a plataforma colocada dentro da piscina, ok? E rato odeia nadar. Então, se você colocar um ratinho dentro dessa piscina, ele vai ficar nadando até que ele vai encontrar a plataforma. E se ele encontrar a plataforma, ele para nela. Ele para porque ele não quer continuar nadando. Agora, se você faz isso repetidas vezes, o que acontece é o seguinte: na primeira vez, o ratinho não sabia da existência da plataforma e ele fica nadando até que por acaso ele encontra a plataforma e para. Agora, com a repetição, ele aprende exatamente onde está a plataforma, porque ele usa as dicas ambientais para saber se localizar dentro da piscininha. Então, você coloca ele na piscina, ele direitinho em cima da plataforma e evita aquele monte de nada. O que acontece se você tirar os hipocampos desse animal? Isso aqui. Então, mesmo que você fique expondo o rato à piscina repetidas vezes, ele não aprende a chegar na plataforma de maneira mais rápida. E a gente vê aqui, então, uma comprovação da importância do hipocampo na memória espacial. Então, esse rato tinha que se localizar no ambiente e esse é um teste que mostra a capacidade de memória espacial do animal. Então, na ausência do hipocampo e só do hipocampo, o animal perde completamente a capacidade de memorização espacial dele. Esse gráfico mostra os resultados desse experimento, né? Então, aqui vocês veem, ó, nessa linha azul mostra que o tempo que o animal leva para chegar na plataforma, com o passar das exposições, vai reduzindo consideravelmente. Enquanto que na linha vermelha a gente tem que o tempo do animal que não tinha hipocampo, teve hipocampo lesado, ele não reduz porque ele não aprende, ok? Agora, tá bom, isso é feito em ratos. E em humanos? A gente tem alguma coisa que mostre que o hipocampo está relacionado à memória espacial em humanos, além, né, do caso do HM? Muito bem. A gente tem um experimento muito interessante, alguns experimentos, na verdade, foram feitos por esse Maguire, que foram feitos com taxistas londrinos. Pensa o seguinte, são pessoas que dirigem em Londres e levam pessoas de um lado para o outro no trânsito complicado de Londres. Então, eles meio que têm que ter um mapa de Londres na cabeça, né? É claro que hoje em dia acho que ficaria facilitado pela facilidade que a gente tem de usar GPS, mas esses experimentos começaram a ser publicados em 2000, então a gente está falando de coisas que aconteceram no final do século passado, sem exagero. Muito bem, então o que acontece? Eles estudaram o hipocampo, o volume, fizeram um estudo de volumetria com ressonância magnética do hipocampo de taxistas londrinos e compararam o hipocampo desses taxistas com pessoas de Londres também, que sabiam dirigir, mas que não eram taxistas, e com motoristas de ônibus, que na verdade passam pelo mesmo estresse diário do taxista, só que eles têm um caminho determinado a percorrer, eles não precisam ter um mapeamento tão importante da cidade em mente. Okay? E o que eles viram? Eles viram
que existe como se fosse um deslocamento do volume hipocampal. O hipocampo posterior, que é a região mais associada com essa localização espacial, tá? Ele aumenta de volume. Vocês veem aqui, ó, um aumento do hipocampo posterior nos taxistas, comparado com aqui, ó. Aqui. Volta. Área de secção transversal hipocampal. Tá errado. Esse gráfico aqui. Exterior. É isso mesmo, gente. Desculpa. Então aqui, ó. Achei que estava falando errado, mas não estava. O hipocampo posterior, que é o hipocampo relacionado com a localização espacial, ele está aumentado nos motoristas de táxi comparados com o controle, que é essa parte aqui. Só que isso vem em detrimento da região anterior hipocampal, onde você tem uma perda de volume quando você compara os dois grupos, tá? Os taxistas com os seus controles. Eles viram também que em relação ao tempo, isso está associado ao tempo de vida de taxista, ao tempo de profissão. Você vê que quanto maior o tempo de profissão, maior está o hipocampo posterior em relação aos controles e menor está o hipocampo anterior. Além disso, o que eles viram? Que para armazenamento de outras memórias declarativas, semânticas, esses indivíduos tinham dificuldade. Então, quando a gente fala que é em detrimento do hipocampo anterior, que perde volume, a gente fala de uma maior dificuldade que essas pessoas tinham de aprender novas informações. Muito bem? A que tipo de memória o hipocampo está relacionado? Isso é rápido, certo? Nem vão precisar pausar o vídeo. Como eu falei para vocês, o hipocampo ele é uma estrutura que está relacionada com a consolidação da memória. Então pensa assim, uma coisa aconteceu com você hoje. Aquilo foi detectado como uma informação relevante que deve ser armazenada no seu sistema nervoso. Durante um tempo, dias, talvez alguns poucos meses, o hipocampo estará trabalhando para que aquela informação seja armazenada no seu sistema nervoso. E ela é armazenada aonde? Nos córtex associativos. Então é isso que essa imagem representa aqui, tá? O hipocampo se projeta, tem amplas projeções para os córtex associativos. E é através dessas conexões que as memórias são transformadas de memórias de curta duração para memórias de longa duração com o apoio da função hipocampal. Ok. Aqui a gente vê que realmente as memórias são armazenadas nesses córtices. Então, num estudo de ressonância magnética funcional, aqui a gente vê os córtices que são ativados quando o indivíduo vê uma imagem, e aí dependendo da imagem, você tem uma área específica de córtex acionado, tá? Então vocês veem que pelo plano de corte aqui a gente está falando de lobo temporal posterior, tá bom? E aqui do outro lado são as áreas corticais acionadas quando ele pensa naquela imagem que ele viu, quando ele se lembra da imagem. A gente vê que são os mesmos córtices que são acionados. Então, o que a gente pensa disso? Quando você está lembrando alguma coisa, você está reativando a circuitaria que foi acionada quando aquilo aconteceu. Certo? A memória não declarativa, ela tem relação com coisas que você aprende fazendo. Você adquire essa memória através da prática.
né? Aquela memória de procedimentos, tá bom? Sabe-se que as estruturas associadas a essa memória, esse tipo de memória, são aquelas estruturas, principalmente as estruturas moduladoras do comportamento, que são os núcleos da base, e o cerebelo, tá? E também outras estruturas associadas, como o córtex pré-frontal, amígdala, córtex associativo. Mas ela é menos compreendida, na verdade, do que a memória declarativa. Existem algumas evidências que são tiradas de estudos tanto em humanos quanto de animais. Uma das coisas que se descreveu, por exemplo, é que o priming ele depende do córtex associativo sensorial. Faz sentido porque você está, na verdade, mesclando, associando informações. Existe um tipo de condicionamento, que é o sensório motor, no qual um indivíduo ele ouve um som e em seguida esse som eles jogam um jato de ar no olho e aí a pessoa, quando joga um jato de ar e você pisca assim para proteger os olhos, é bem isso. Então dá o som e ele depois é associado com o jato de ar, a pessoa pisca, dá um som, é associado com o jato de ar e assim por diante. E isso vai acontecendo até que a pessoa passa a responder com um piscar quando ela ouve o som, sem esperar o jato de ar ser colocado. Bom, em experimentos realizados com seres humanos, mostraram que alterações cerebelares provocam alterações nessas respostas desse condicionamento sensório-motor. Tá? E também foi mostrado uma participação dos núcleos da base. Isso tem relação com esse experimento que está mostrado aqui. Esses quadradinhos em cima mostram imagens de um joguinho de computador, onde a pessoa tinha que seguir um mapa até chegar no tesouro, que eram balinhas virtuais. E eles fizeram esse estudo, colocaram diferentes pessoas para tentar seguir esse mapa, e eles fizeram isso com indivíduos normais, né, controle, e com indivíduos com Parkinson. Agora, os indivíduos com Parkinson foram divididos em duas populações, os que eram tratados com L-Dopa e os que não eram tratados. E aí o que eles viram? Os indivíduos tratados com Parkinson, mas tratados, eles tinham uma eficiência, né, no jogo muito similar aos controles, diferente dos indivíduos que tinham Parkinson, que realmente não conseguiam executar de forma bem feita essa tarefa, tá bom? Então, mostrando aí, isso é obviamente um joguinho que mexe com essa memória não declarativa, que é com a prática, né, com o treino que você aprende, e mostrando aí uma importância muito grande dos núcleos da base no processamento dessa memória. Muito bem, então, resumindo, a gente tem que a memória declarativa, ela, no seu armazenamento de curta duração, ela está muito associada ao hipocampo, estruturas do lobo temporal medial e estruturas basais do encéfalo basal, tá? Do prosencéfalo basal, e que no armazenamento de longa duração, ela está relacionada com os córtices associativos, ok? No caso da informação não declarativa, no caso do armazenamento de curta duração, a gente realmente não sabe direito quais são as estruturas associadas com isso. E o armazenamento de longa duração está associado a cerebelo, núcleos da base, córtex premotor e sítios, todas áreas relacionadas ao comportamento, tá? A execução motora ou a execução não motora. Eu não gosto desse negócio de execução motora, que a gente sabe hoje em dia que é muito mais do que só uma execução motora você aprender essas coisas. Você, por exemplo, aprender raciocínio lógico é muito mais do que uma execução motora, e essa é uma memória não declarativa. Então, eu não gosto muito dessas áreas de comportamento motor, porque hoje em dia a gente sabe, núcleo da base não é só motor, cerebelo não é só motor, é comportamento em geral, ok? Vamos lá? Agora você, por favor, compare as memórias declarativa e não declarativa da maneira mais completa possível. Então,
para pensar no que a gente discutiu até agora e escreve sobre isso aí nas suas anotações, ok?